Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai desenvolver a tela principal do nosso sistema de agendamento. Nós já desenvolvemos nas aulas passadas a configuração do servidor com gravação e leitura dos dados de um arquivo INI e também a tela de login, mas sem a validação do usuário ainda. Eu vou deixar no card aqui o compilado com essas 8 aulas para quem ainda não assistiu, para poder seguir a sequência certinho. Lembrando que o nosso sistema de alunos e controle de mensalidades ainda está com desconto de 60%, são as últimas unidades, então corre lá que a promoção está acabando, tá bom? Bom, eu estou com o meu projeto aberto aqui, pessoal, e eu vou remover esse botão que a gente criou nas aulas anteriores para testar o esquema de mensagem. E aí nós vamos fazer modificações e acrescentar componentes nesse formulário principal nosso. Eu vou aumentar ele aqui. Vou mudar a cor de fundo dele, vou deixar branco. E vou acrescentar primeiramente alguns labels. Esse daqui do canto vai corresponder ao nome do nosso sistema. Esse outro aqui eu vou colocar o usuário que está logado, e aí eu vou acrescentar alguns painéis. O painel de fundo principal, esse painel aqui vai ser a barra separadora do topo ali, do título do nosso sistema para o restante, né, da tela. A fonte aqui eu vou deixar no 9, padrão, a fonte do formulário, para que todos os componentes já assumam essa fonte. A gente costuma usar a Segoy e o I, tá? O caption aqui desse daqui eu vou colocar SWH Agenda, que é o nome do nosso sistema, e esse daqui por enquanto eu vou deixar só o usuário logado administrador. Depois, quando a gente fizer a parte de validação do usuário na tela de login, a gente alimenta esse label corretamente, tá? Por enquanto é só para a gente ter uma base. Vou colocar mais um painel aqui. Esse painel vai ser responsável por abrigar os nossos botões de fechar e minimizar. E mais um painel aqui do lado direito. Esse painel aqui, pessoal, eu vou colocar o logo da nossa empresa, mas geralmente eu costumo colocar o logo do cliente para ficar aberta a tela principal e o logo da empresa ficar ali mostrando, tá? E também vai ser o painel que vai abrigar a abertura dos nossos formulários, ou seja, os nossos formulários vão ser todos abertos dentro desse painel. Então, mais para frente vocês vão entender como que a gente vai fazer isso. Aqui eu vou colocar um ícone para colocar como o logo da empresa, tá? E esse daqui vai ser a imagem que eu mencionei para vocês, que é o logo do cliente. Como eu não tenho nenhum logo aqui para poder colocar, então eu vou colocar o logo da minha própria empresa, tá? Então aí a gente vai ajustando aqui de acordo com a necessidade. Vamos colocar o logo aqui pequenininho. E aqui deixar ele alinhado ao centro para ficar mais fácil o posicionamento. E esse logo maior aqui eu vou colocar o logo também da nossa empresa. Depois a gente ajusta ele certinho, tá? Lembrando, pessoal, que isso daqui é uma sugestão, tá? Eu costumo sempre dizer isso, mas é porque não existe o certo ou errado nesse caso. Nesse caso, o que for melhor para vocês, o que vocês acharem mais conveniente, vocês desenvolvam o layout, né? Isso daqui é só uma sugestão de como pode ser criado um layout simples, bonito e fácil de ser entendido, tá? Eu vou pegar essa barra aqui, vou alinhar ela um pouquinho mais embaixo para poder fazer a separação. A gente tem que mudar a cor dela porque ela está muito clara, acho que vocês não estão nem conseguindo enxergar no vídeo. Então, vou deixar ela um pouco mais escura. Aí eu vou ajustar aqui a cor da fonte também. Eu mudei errado, não é aqui nessa propriedade color, pessoal, é na color da fonte. Isso aqui. Tá claro? Vamos deixar mais escuro.
Vamos fazer alguns ajustes aqui de tamanho. Então é basicamente isso, pessoal. É colocando os componentes, ajustando. Eu já tinha previamente elaborado um esboço disso daqui, né? Vocês podem até utilizar os sites para desenvolver layout. Às vezes eu uso, quando tenho a ideia já um pouco mais definida, já faço o desenho dele na mão, enfim. Fiquem à vontade aí. O ideal é vocês procurarem por técnicas de Design Experience, pessoal, do X e o Y, tá? Ou UX e o UI, como diz em inglês, a sigla em inglês, tá? Fiquem à vontade, mas se vocês tiverem dificuldade para criar layout, o ideal é procurar cursos a respeito disso, tá? Ele ajuda bastante a gente na hora do desenvolvimento. Então aqui são os botões de fechar e maximizar. Eu já tinha os ícones separados. Eu vou deixar no card aqui o ícone do vídeo, como escolher ícones, baixar ícones gratuitamente, tá? O botão de fechar vai ser o application.terminate e o botão de minimizar vai ser o application.minimize, para minimizar a nossa aplicação. Tá? Depois eu vou dar nome para todos esses componentes. Eu não vou perder tempo agora dando nome para eles, para o vídeo não ficar mais longo do que já tá? Então a gente só vai posicionar aqui e definir o layout nosso. A gente vai fazendo ajustes à medida que vai vendo que é necessário. Depois eu vou mostrar para vocês como deixar esses componentes ancorados para que esse form fique responsivo, tá? Essa barra aqui, eu vou copiar ela e vou jogar ela aqui embaixo. Para isso eu vou aumentar um pouco o tamanho do formulário. Eu costumo fazer o seguinte, pessoal, eu defino a tela, eu faço a tela no máximo na resolução 1024 por 768. Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar uma resolução hoje em desktop menor que essa, tá? Às vezes você encontra um netbook, mas é muito raro. Então eu defino ela como 1024 por 768 e aí eu deixo ela responsiva. Então qualquer resolução maior que essa, ele vai se ajustar perfeitamente à tela, tá? Aqui embaixo eu coloquei mais um label e eu vou colocar desenvolvido por SWH Sistemas, todos os direitos reservados e o contato. É sempre importante, pessoal, vocês deixar o contato de vocês na tela principal, porque tem muito cliente meu que deixa a tela aberta, nessa tela principal do sistema, e visível para os clientes deles. E eu já recebi muito contato de pessoas que viram meu sistema no meu cliente e gostaram de entrar em contato comigo para estar conhecendo melhor. Então é importante vocês deixar esse contato aqui para facilitar, até como uma espécie de propaganda da empresa de vocês, tá? Então eu sugiro que deixe, até se possível de uma forma maior que essa que eu estou colocando aqui, tá? Desde que não fique exagerado. Então vamos posicionar melhor aqui os componentes, a barra separadora. Como vocês viram, essa barra separadora é só um painel com largura de 1 pixel. E agora a gente vai posicionar aqui o título e alinhar ele certinho e aumentar a fonte. Deixar um pouco mais visível e deixar no bold. A gente alinha de novo. Depois, pessoal, com as outras aulas, vocês vão entender o porquê desse desenvolvimento aqui. Lembrando que eu estou tentando abranger o máximo de opções possíveis para que vocês tenham noção do desenvolvimento completo. Por exemplo, a gente vai abrir formulários dentro do painel que eu falei para vocês, a gente vai abrir também formulários com show modal, liberar eles da memória, tudo para que vocês tenham opções na hora de desenvolver o sistema.
Logicamente que vocês não precisam fazer igual isso daqui, mas vocês já vão ter uma base, uma ideia de como que dá para fazer, tanto abrindo formulários dentro de painel, quanto fora, né? Então, dessa forma fica mais fácil para vocês desenvolverem o sistema de vocês, conhecendo as opções que o Delphi te dá, tá? Eu vou colocar aqui mais uma barra e vou deixar ela na vertical. Essa barra vai separar os nossos botões, porque esse sistema aqui não vai ter menu, pessoal. Se vocês precisarem de menu complexo ou de menu lateral, clica na playlist do canal aí que tem uma série completa aí com desenvolvimento de menus complexos, puxando de tabela de banco. É uma série bem legal, tá? Esse daqui vai ser os botões direto no formulário principal. Então aqui eu vou reposicionar o tamanho do painel. Depois a gente modifica esse tamanho. Ao longo dos outros vídeos a gente pode mudar um pouquinho esse layout, tá? De acordo com a necessidade. Eu não sei qual que é o tamanho necessário aqui ainda, porque as outras telas ainda não estão prontas. Então eu estou posicionando mais ou menos numa forma legal de ver aqui, tá? Vou colocar um label aqui que vai indicar o que o usuário deve fazer. Aqui vai ser uma imagem que na verdade vai ser um botão, vai ser o botão principal do nosso sistema, tá? Eu tenho que colocar primeiro ela dentro de um painel. Então eu vou arrastar essa imagem para dentro de um painel, porque ela vai virar um botão, tá? E aqui eu vou colocar mais 3 painéis, porque serão 3 botões. Então a gente vai fazer aquele esquema do botão colorido, só que no caso aqui ele vai ficar branco, mas a gente vai colocar o botão dentro do painel para ele ficar flat e iluminado na hora que a gente passar o mouse. Deixa eu escolher já a imagem no nosso botão principal, que vai ser o próprio agendamento. Então eu vou aumentar aqui, selecionar ela, deixar ela no centro, para ficar mais fácil o posicionamento ficar certinho. E agora eu vou aumentar de acordo com o tamanho que eu preciso. Vocês vão ver que a gente vai posicionando, vai alinhando, vai aumentando de acordo com a medida que a gente vai acrescentando os componentes, né? Como não tem nada pré-definido em tamanho em relação a medidas, a gente vai ajustando aqui à medida que vai desenvolvendo, tá? Se você de repente usou algum site de desenvolvimento de layout, alguma coisa, algum aplicativo, às vezes você já tem a medida correta, fica até mais fácil, né? Mas eu estou fazendo aqui de um modo tradicional, vamos dizer assim. Eu vou diminuir aqui, posicionar mais para baixo, colocar o nosso label explicativo aqui no meio, e aqui eu vou escrever agendamento. Esse label aqui, eu vou escrever o seguinte: selecione agendamento, que é esse botão de cima, ou uma das opções abaixo, que a gente vai ter 3 botões. Como nosso sistema é pequeno, vocês viram na criação do banco de dados, então nessas 4 opções aqui eu já vou conseguir ter as opções do sistema. E os cadastros, pessoal, vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão ver mais para frente. A gente só vai deixar o link para eles quando realmente o usuário precisar acessá-los, para não ficar aquele monte de coisa. Você dá aquele monte de opção na tela principal para o usuário, para o cliente, ele fica meio perdido. Então, a gente vai colocar o botão de acesso a alguns cadastros, como profissionais, essas coisas, só à medida que realmente é necessário, tá?
Então a gente vai criar esse painel aqui, a gente vai deixar ele chapado, vai criar um botão dentro dele. Esse daqui também chapado. Agora a gente precisa colocar um shape dentro desse painel. Vocês poderiam até usar a borda do próprio painel. Eu gosto de usar do shape aqui porque você fica mais livre para trabalhar cores de borda, essas coisas. Então eu vou deixar ele aqui, vou mudar a cor da borda, vou deixar ela mais clara, só para indicar uma separação ali, tá? Um limite, para indicar que é um botão. E aí eu coloco dentro disso daqui um speed button. Deixar ele ao client. Flat eu vou marcar true, selecionar o ícone dele aqui. Esse daqui vai ser o de cadastro de usuários. Então eu vou deixar esse ícone aqui e no caption dele eu vou escrever usuários. Eu preciso colocar esse glyph no topo, então eu venho aqui na propriedade layout e ponho glyph top. E aí eu aumento ele de acordo com a minha necessidade. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, porque vai ter mais duas opções. Essa daqui vai ser de relatórios e a última vai ser da configuração do servidor, que vai chamar aquela janela que a gente fez nas aulas passadas. Então, se o usuário quiser mudar o servidor dentro do sistema, também vai ter a opção, tá? Vocês viram que aquela janela é aberta automaticamente quando não consegue conectar com o servidor. E aqui também a gente vai chamar a janela. Então vamos deixar aqui relatórios e aqui servidor. Lembrando que estou mudando o caption do speed button, tá, pessoal? Vou dar um load aqui, vou colocar um ícone de dashboard e aqui eu vou colocar um ícone de banco de dados. Então dessa forma a gente consegue definir os nossos botões. Vou mudar aqui o ponteiro do mouse. Agora fazer alguns pequenos ajustes, pessoal. Então esse painel aqui que abriga os botões, eu vou deixar ele ancorado à direita e ao topo. E o usuário também à direita e ao topo, tá? Esse daqui a gente deixa ancorado à esquerda e ao topo. Esse daqui ancora à direita, à esquerda e ao topo. Então quando eu aumentar o tamanho do formulário, quando a resolução for maior, automaticamente ele estica junto, tá? Mesma coisa aqui no de baixo, só que em vez de ser topo, vai ser a parte do bottom, tá? E esse label aqui eu deixo ele alinhado à esquerda e para baixo também, no bottom. Esse painel principal não precisa, porque a gente vai posicionar ele na mão. Eu vou dar o nome para ele PNL fundo, porque a gente vai acessar, vai fazer um código referente a ele agora. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, no evento do meu formulário, o onResize. Por quê? Toda vez que o formulário for redimensionado, eu vou reposicionar esse painel de fundo para ele ficar no centro. E como eu faço isso? É uma regrinha matemática que eu já ensinei aqui no nosso canal, tá? Aonde a largura eu defino manualmente aqui a posição do topo e da esquerda do nosso painel de fundo. Ou seja, aquela quina ali da direita do topo, né, onde ele começa a ser posicionado. E como eu faço isso? Eu pego o tamanho inteiro do formulário principal, ou seja, o form principal.widget, menos a largura do painel de fundo, dividido por 2. Como esse valor pode dar um valor quebrado, então eu tenho que arredondar ele e pegar a parte inteira. Então, para isso, eu uso a função round.
Com isso, pessoal, ele define certinho a posição do topo que a gente precisa para que ele fique posicionado no centro. Depois, quando a gente compilar, vocês vão ver que vai ficar no centro certinho. E aqui, na parte do left, na verdade, pessoal, aqui não é width, aqui é height. É a altura que eu preciso definir para definir a posição do topo. E no left é o width, tá? Agora eu vou fazer alguns ajustes, pessoal, para ficar mais alinhado corretamente. E aqui eu esqueci de colocar um botão. Então não é uma imagem que eu tenho que pôr. Eu tenho que tirar essa imagem daqui e colocar um botão que vai abrigar esse ícone nosso aqui, essa imagem, tá? Então vou colocar um speed button, vou alinhar ele ao client e deixar ele flat. E aqui no glyph dele, eu seleciono o nosso calendário. E aí eu posso apagar a imagem que está aqui, que ficou aqui, que a gente tinha colocado errado. Só deixa eu achar ela aqui. Então eu venho aqui e dou um delete. Com isso ele fica um botão também. Não esquecendo de pôr o ícone do mouse. Eu vou aumentar aqui, pessoal, para ficar mais certinho. Aumentar esse espaço porque eu ainda tenho folga para fazer. Vocês veem que essa barra aqui não está no centro desse painel, porque eu preciso de mais espaço do lado direito do que do lado esquerdo, tá? Então eu vou reposicionar aqui para ele não ficar muito amontoado tudo, né? Para dar um espaço mais legal, mais certo. Lembrando novamente que isso é só uma sugestão, tá? Vocês podem aí criar da maneira que achar mais bonito. Isso é muito pessoal, tá, pessoal? Às vezes você gosta, às vezes não, depende da pessoa. Isso daí é mais questão de gosto pessoal do programador, tá? O ideal é sempre deixar de um modo fácil para o usuário, tá? Não é um modo fácil para você, mas é um modo fácil para o usuário. Então tá aí, pessoal, nossa tela principal pronta. Na aula que vem ele está minimizando, ó, tá fechando aqui também. Na aula que vem a gente vai continuar o desenvolvimento do nosso sistema, chamar a tela de servidor que já está pronta, tá? Lembrando que eu coloquei o logo da empresa, mas é para colocar o espaço o logo do cliente, é uma sugestão, tá? Enfim, fica aí a dica de desenvolvimento de uma tela principal de um sistema com poucas opções, tá bom? Espero que tenham gostado, deixa o like, deixa o comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.